Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu no primeiro vídeo desse canal eu contei pra vocês um pouco da minha trajetória até chegar aqui em Portugal e também falei a respeito de pessoas e coisas que estavam acontecendo para me ajudar nessa expansão de consciência, no desenvolvimento da minha espiritualidade, que é uma coisa que eu já procuro há muito tempo desenvolver. E Aí eu acabei postando outros vídeos, mas me veio um insight de falar o que eu vou falar aqui hoje pra vocês, contar mais um pouquinho dessa trajetória e as coisas que eu venho fazendo pra tentar modificar muitas coisas que estão no meu coração, que são de mim. Acho que como todas as pessoas nos dias de hoje, a gente tem um pouco de ansiedade, um pouco acelerada e tudo. E quando eu e meu marido chegamos aqui a Portugal, nós passamos por imensos desafios. Meu marido mais ainda, porque como eu trabalho com estética, eu logo consegui me encaminhar nesse ramo aqui em Portugal, consegui abrir um gabinete de estética meu, só que eu tinha dificuldade muito grande de captação de clientes. Afinal de contas, eu estava chegando aqui, ninguém me conhecia e eu precisava captar clientes para o meu negócio dar certo, porque senão eu não ia conseguir pagar o arrendamento da sala, não ia conseguir colaborar em casa, né, com as coisas, com as contas de casa. Então, nesse trajeto que durou aí um ano mais ou menos, meu marido trabalhou em várias outras coisas. E dentro disso tudo, ele sentia uma culpa muito grande da gente estar aqui em Portugal, dando tudo errado, da gente, porque a nossa qualidade de vida, o nosso padrão de vida, para ser mais exata, ele caiu muito vindo aqui para Portugal, muito, muito mesmo. Então, uma coisa que ele imaginou que a gente ia melhorar de padrão de vida, a gente caiu. E nisso ele me viu trabalhando exaustivamente, muito triste em alguns momentos, tendo que fazer muitos sacrifícios. E assim, às vezes até uma coisa boba, supérflua em relação a outras coisas, mas eu não pude fazer cabelo por muito tempo, não pude me cuidar, eu não tinha dinheiro para comprar um creme hidratante para passar no corpo depois do banho, para vocês terem ideia. E ele se sentia imensamente culpado, muito culpado, porque na cabeça dele, ele tinha trazido a gente pra cá porque a maior vontade de vir pra Portugal era dele, não era minha. Só que dentro desse turbilhão de coisas, é lógico que como todo ser humano, e eu não tô isenta disso, houveram muitas situações em que realmente eu acabei, sabe, na hora que você explode, assim, que você tá exausta de tanta coisa, que você não vê saída. Algumas vezes a gente brigou feio e eu falei mesmo, se não fosse você querer vir pra cá, a gente não tava passando por isso, não sei o quê. E dentro dessa minha busca, porque uma hora eu tava doida de ódio e de raiva, de tanta coisa que eu tinha que passar, de ir no mercado com o dinheirinho contado e trazer só o básico do básico pra gente não passar necessidade. E aí, em outros momentos, eu tava buscando a espiritualidade, tava rezando, tava fazendo Ho'oponopono e vendo vídeo que me trouxesse mais insights, assim, de coisas boas. E um dia eu vi uma youtuber, não lembro quem agora, mas eu acho que foi a Daniela Cândido, falando sobre a nossa responsabilidade, né? Então, ela falava que tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Então, quando eu concordei, na verdade, de vir para Portugal com meu marido, eu tenho a responsabilidade de ter concordado com isso. Eu não vim arrastada para cá, né? Eu quis estar aqui também. A única coisa que aconteceu é que eu queria me mudar, eu só não sabia para onde, e ele sabia que queria vir para Portugal. Então eu concordei com a ideia depois de algumas brigas que nós tivemos, né, algumas discordâncias, mas eu vim, ele não me obrigou, né? E aí, quando essa ficha caiu para mim, foi um tapão na minha cara, né? Porque é muito fácil a gente culpar o outro por aquilo de ruim que está nos acontecendo, seja bom ou ruim,
mas a gente acaba jogando essa responsabilidade pro outro. E não, era uma responsabilidade minha, eu também quis vir, eu também concordei, eu não fui obrigada a nada. E aí eu comecei a tentar mudar um pouco a minha postura, porque isso estava destruindo o nosso casamento. Por isso que eu falo, já até falei em algum outro vídeo aqui do canal também, que vir para Portugal, para vir para Portugal, você tem que estar muito assim numa relação muito coesa, muito firme, porque muitas coisas acontecem e aí você se desespera e acaba cobrando do outro coisas que às vezes nem cabe no momento. E é complicado. É muito difícil passar por tudo isso e manter um centro, assim, sabe? Manter um equilíbrio, é muito difícil. E aí eu comecei a pensar a respeito disso que eu tinha ouvido. Comecei a praticar mais, fiz caderno da gratidão. O Ho'oponopono, então, meu Deus do céu. Muito, muito, muito. E foi me ajudando bastante. Eu consegui, assim, encontrar um equilíbrio e automaticamente, quase que milagrosamente, a minha vida financeira, né, no meu gabinete de estética começou a mudar. Eu comecei a ter muito mais rentabilidade, comecei a atrair clientes de uma forma assim que eu nem entendia como tinha acontecido, sabe? É lógico que eu fazia a minha parte, fazia as minhas publicações, buscava cliente, conversava com as pessoas, entregava cartãozinho, mas mesmo assim alguma coisa mudou a chave, assim, que eu comecei a atrair muito mais clientes. Graças a Deus. Dentro dessa trajetória toda também de busca de autoconhecimento, eu já sabia, mas ficou muito latente em mim a questão da impaciência, né? De querer tudo pra ontem, de querer as coisas muito do meu jeito, e não que isso tenha sanado por completo, eu ainda tenho um pouco disso. Mas eu tinha isso muito mais, assim, sabe? Não, é assim e vai ser desse jeito e pronto, acabou. E não é bem assim, a gente tem que entender também o lado dos outros, né? O lado das pessoas, o que elas estão pensando. Às vezes as outras pessoas também podem ter ideias melhores até do que as nossas. E eu fui buscando por isso. Mas, pra mim, hoje, pelo menos hoje, nesse momento que eu quero comentar com vocês, é essa questão da gente culpar, né? Responsabilizar as outras pessoas por aquilo de ruim que nos acontece. Não é assim que funciona. A gente tem sim uma responsabilidade sobre tudo, tudo, seja bom ou ruim que acontece pra gente. Mesmo quando alguém, né, vem e faz, se alguém der um tapa na sua cara, foi porque de alguma maneira você permitiu que isso acontecesse. Você deu a entender àquela pessoa, seja no seu comportamento, em alguma coisa que você poderia, que aquela pessoa poderia fazer isso com você. E saber disso me tirou até mesmo um peso, sabe? Porque em muitos momentos que eu via meu marido se culpando, eu falava pra ele, não é assim, a gente tá junto e não sei o quê. Em outros momentos que eu tava, assim, sobrecarregada de tantas responsabilidades, porque ele também teve um período em que quase entrou em depressão aqui, eu falava, meu Deus, se você não tivesse querido tanto mudar pra cá, a gente não tava passando por isso, por quê? Por que você foi fazer isso? E a gente brigou demais, sabe? O nosso casamento realmente quase foi por água abaixo. A gente ficou assim na beirada do abismo. Mas a gente sempre se amou muito, né? E a gente sempre teve muito respeito um pelo outro. Então, quando a gente via que o negócio estava degringolando mesmo, a gente conseguia respirar e sentar e conversar melhor. Mas foi muito complicado. E quando eu me dei conta de que a responsabilidade de eu estar passando, as coisas que eu passei aqui, as tristezas que eu senti aqui, a fragilidade que eu senti aqui no nosso início, era culpa minha também, era uma responsabilidade minha. E eu tinha que arcar com essa consequência, né? Eu podia ter dito não, ou eu poderia aqui já estar agindo de outra maneira, eu podia ter mais calma, eu podia, em vez de estar brigando, tá buscando outras soluções. E a partir do momento que eu me conscientizei disso, eu fiquei mais leve e também tornei a vida do meu marido mais leve. Porque toda vez que eu falava,
poxa, mas por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que a gente tá aqui? Por que que a gente tá passando por isso? Eu tornava a vida dele mais pesada, porque ele já tava se autoculpando. Então eu simplesmente jogava mais culpa em cima dele. E isso tava destruindo a gente. Então, a mensagem que eu quero passar hoje nesse vídeo, que não vai ser longo, é simplesmente dizer pra vocês que tudo, cada coisa que nos acontece tem a nossa responsabilidade. A gente permitiu de alguma maneira que isso acontecesse, seja bom ou ruim. E é complicado entender isso porque a gente não quer o mal para si mesmo. Mas quando você permite, seja numa situação de carência, de desamor, de querer mudar e não saber direito como, e você pegar a aba ali da ideia de outra pessoa, como foi o que aconteceu comigo, porque na verdade foi isso que aconteceu. Meu marido quis mudar de país e eu tava querendo mudar minha vida de algum jeito, e eu falei, tá, vamos, né? Mesmo resistente no começo, mas depois eu falei, não, deve ser essa a oportunidade. E concordei. E aí depois, ai, não, a culpa é sua. É muito fácil, né, culpar o outro, quando você também concordou com alguma coisa. E buscar isso dentro da gente, né, esmiuçar esses sentimentos de por que que eu tô passando por isso, em que momento eu deixei uma pessoa fazer determinada coisa comigo, em que momento eu concordei com uma determinada situação, é um processo muito complicado, muito dolorido, de aceitar que você pode ter feito mal para si mesma. Mas é também um processo muito libertador, porque a partir do momento que você entende que só você é responsável por você mesma, você entende que a sua felicidade ou as suas tristezas estão na sua mão. E é um poder inigualável, incrível. Então, gente, essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu ainda quero trazer mais coisas para vocês aqui de toda essa minha jornada que não acabou, e eu acho que é uma jornada infinita de autoconhecimento, de busca pela espiritualidade, de busca por um centro de equilíbrio da nossa alma, né, do nosso espírito, da nossa mente, do nosso ser como ser humano. Então eu quero compartilhar essas coisas aqui com vocês. Eu faço muitas coisas. Aqui em Portugal, em um momento de grande desespero, eu comecei a me conectar muito com Ganesha, né, Lorde Ganesha, que é... Ai, não gosto nem de falar, assim. Eu quero falar pra vocês, mas não sei como vai ser esse vídeo, porque eu me emociono muito. Foi peça-chave na minha virada, assim, na minha guinada aqui em Portugal, no meu gabinete, pra atrair mais clientes, pra conseguir me conectar com um pedacinho de Deus, assim, que tava mais palpável ali pra mim naquele momento. E eu ainda quero explicar isso pra vocês. Mas eu ainda tenho que me preparar, porque isso é muito emocionante pra mim. Eu não posso ficar um vídeo inteiro chorando. Mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar aqui a mensagem. Se vocês gostaram e gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, por favor, se inscreve aqui no canal, dá um joinha que me ajuda demais, né? Eu tô começando, então eu preciso da ajuda de vocês. E se quiser também, por favor, pode comentar ali um pouquinho da história de vocês, o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal. E eu super agradeço pela presença de todos aqui. Um grande beijo.